ser humano, que cada vez mais o pecado aumentando em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós vemos o pecado cada vez mais crescendo, o pecado afastando o homem de Deus, né? E cada vez mais, e cada vez mais. E principalmente agora que estamos chegando ao fim da era, né? A volta de Jesus Cristo, onde o inimigo, Satanás, ele sabe, né, que estamos aí chegando nos últimos dias da igreja, e ele faz de tudo para fazermos com o crente, com o ser humano, qualquer uma outra pessoa que serve a Deus, faz atrapalhar, faz com que aquela pessoa não serve a Deus, peque. Os irmãos sabem o tamanho, eu já falei aqui, o tamanho da cama de Satanás não, do inimigo, tá? Que o nome dele não é nem digno de ser chamado na casa de Deus. Então, eu já falo logo do inimigo. Do inimigo, sabe o tamanho da cama dele? Ele não tem cama que ele não descansa, ele trabalha dia e noite para atrapalhar o ser humano, para atrapalhar a pessoa que serve a Deus. Começou lá em Gênesis, né? O primeiro pecado original. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Gênesis, no seu capítulo 2. Vou procurar resumir o máximo possível, que nós temos alguns personagens aqui, mas vamos terminar no tempo certo. Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Deixa eu pegar o óculos aqui para ficar mais fácil. Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17, nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs sobre no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos ao Senhor. Podemos estarmos aqui na tua casa, junto com os irmãos, te cultuando ao Pai amado. Nós te pedimos que aceita todos que já foram feitos nessa sua casa, nesse dia, ó Pai amado, especialmente agora que vamos transmitir o teu recado. Nós te pedimos, Senhor, possa nos usar. Eis-nos aqui, Senhor nosso Deus, nos ajuda a falarmos somente o que tu queres, Senhor nosso Deus, nos orienta e nos abençoe. Que essa mensagem possa edificar a sua casa. Venha falar conosco e nos use. Por Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, desde o princípio, quando Deus fez o homem, colocou o homem no jardim perfeitamente. Uma vez o pastor Álvaro, na sua pregação, faz muito tempo, e ele falou que Deus, quando fez, ele formou tudo. Ele fez as plantas, né, as árvores, depois as árvores começou a dar frutos, e depois que tivesse feito tudo, fez o homem, para que o homem, depois que tivesse pronto, né, ele já tinha sustento para si, para ele, né? Então, nós vemos, desde o começo, Deus cuidando do homem. Deus cuidando do homem. Mas tinha um problema, né? Deus ordenou, deu uma ordem. Deu uma ordem, se nós observarmos aqui, no versículo 16, e ordenou o Senhor Deus, dizendo: De toda árvore do jardim, do jardim comerás livremente. E ordenou.
Eu procurei no dicionário o que significa essa palavra ordenou. Significa ordem, determinação da origem superior da autoridade. Então, Deus podia ordenar porque Ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. E nós vemos que mais para frente, quando Deus fez a Eva e fez a mulher, no capítulo 3, do primeiro versículo, deixa eu ler aqui rapidinho. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu, preste bem essa palavrinha, 3 palavrinhas, só que tem um grande significado. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, e tomou o seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu a ela. Nós vemos aqui a mulher que Deus que tinha dado para Eva. Quando Eva ela passeava no Jardim do Éden, ela não foi a primeira vez lá e ela viu o fruto e já comeu. Ela passeava, olhava, desejava, voltava no outro dia. Ela passeava, olhava, mas, olha que fruto bonito, mas o dia que ela parou na frente da árvore, Satanás fez ela cair. O inimigo fez ela cair. Quando ela parou na frente do pecado, que não podia comer, Satanás aproveitou a oportunidade e fez com que ela comesse o fruto. E ela sabia, porque Adão tinha falado para ela. E ela ainda falou para o inimigo, olha, nós não podemos comer esse fruto aí, porque se nós comemos esse fruto, se eu comer desse fruto, os meus olhos vão abrir e vou dar conhecimento do bem e do mal. Então ela sabia que não podia comer, porque Adão já tinha dado para ela, o que ela não podia comer. Mas deixou-se ser levada por inimigo. E muitas vezes, meus amados irmãos, assim como Eva parou na frente do perigo do pecado, Satanás não perdeu a oportunidade. Ele investiu sobre ela e até hoje nós estamos pagando o preço. É como se pegasse o pecado original, um papel original, tirássemos o xerox desse papel original, e desse xerox tirássemos um xerox, e desse xerox tirássemos o xerox, e assim vamos tirando. Vai chegar uma época que não tem mais condições de vermos o que teremos do xerox. É a mesma coisa assim o pecado, cada vez mais aumentando. E nós podemos, fuja do perigo, fuja, cuidado daquilo que te atrai, que te leva a pecar, que te leva a te distanciar de Deus. Uma vez eu estava construindo, estava bastante apertado, eu achei uma carteira, a moça pegou e perdeu a carteira, eu achei a carteira. Quando eu olhei a carteira, eu falei, será que foi de Deus que me deu esse dinheiro? Mas não. Eu estou precisando, mas essa pessoa com certeza deve estar precisando mais do que eu. Peguei a carteira cheia de dinheiro, guardei, depois de 2 dias eu levei para a pessoa que eu tinha um compromisso,
Aí eu estava precisando, a pessoa recebeu o pagamento todinho e colocou na carteira. Mas aquilo me atraiu. Eu precisava daquilo, mas aquilo me atraiu. Eu falei, não, Deus com certeza vai suprir minhas necessidades. E supriu. E depois eu fui levar a carteira para a mulher lá, bati palma quando eu entreguei a carteira para ela, quando ela viu a carteira cheia de dinheiro, do jeito que eu achei, falei, eu só abri para pegar o endereço, e a mulher ficou branca, porque não se faz mais homem, pessoas honestas. Faz sim, faz sim. Quando a pessoa é temente a Deus, quando a pessoa é honesta, se faz isso daí. Então eu louvo a Deus por essas situações e outras situações que passaram na minha vida, que fizeram a marca na minha vida, né? Eu louvo a Deus por isso. E nós temos mais coisas, né? Ontem mesmo eu fui para um casamento e eu fiquei triste, porque eu estava conversando com meu primo era de uma igreja, e eu conversando com ele falou assim, agora eu estou lá naquela igreja tal, e o pastor caiu, depois veio o filho dele também caiu, e eu estou lá na frente. Eu falei, graças a Deus está você, fica firme, sirva a Deus, serva a Deus, né? Serva a Deus, procura Deus te agradar, procura fazer o melhor para Deus, procura, né, desviar do mal, né? Então os irmãos vejam que hoje em dia o pecado, a tentação, né, está dentro das igrejas, está em todo lugar, né? Isso não é a primeira vez que a gente vê. Meu sobrinho também era pastor de uma grande igreja, e ele tinha uma moça lá na igreja, e dando em cima dele, aí os irmãos falaram para ele, olha, cuidado, aquela irmã ali está dando, não, ora por ela, que eu estou firme. Acabou se seduzindo por ela, acabou perdendo, inclusive até preguei nessa igreja um dia, acabou se seduzido por ela, perdeu, né, a igreja fechou, porque eu sei que fez um buraco enorme. Então, vamos ter cuidado com o pecado, vamos ter cuidado daquilo que lhe atrai, né? Aquilo que atrai não é de Deus, descarta, joga fora, porque com certeza vai te levar e te distanciar de Deus. E nós vemos Eva aqui, né, fazendo aquilo que não era para fazer. E ela primeiro viu, e mais pessoas viram. Nós temos, por exemplo, também, aqui, no livro de Josué, nós temos Acã. Acã era um soldado de Deus. Acã era um soldado de Deus. Aliás, Acã era soldado de Josué. E Josué era sucessor de Moisés. Moisés, quando partiu, chamou Moisés, quando partiu, chamou Josué, e Josué foi o sucessor, né, de Moisés. E nós podemos ver que o chamado de Deus é normal. Agora, o escolhido de Deus há uma grande diferença quando a pessoa é chamado e uma pessoa quando é escolhido, né? E nós vemos lá os irmãos de Davi, né? Os irmãos de Davi, quando Eliseu chegou na casa de Davi e chama seus filhos, né? Chama os seus filhos, e o pai de Davi chamou todos os filhos, mas Deus escolheu um, né? Muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Então, seja você o escolhido de Deus, seja você aquela pessoa que Deus se agrada. Aquela pessoa que Deus se agrada. Você viu o exemplo de Jó? Jó, eu admiro logo no primeiro versículo de Jó, e havia naquela cidade um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, né? E eu louvo a Deus, porque fez um homem que fez a diferença, que agradava a Deus, procurava agradar a Deus. E ele fez a diferença. E eu gosto desses exemplos, né, que a Bíblia nos mostra,
para nós seguirmos o exemplo também, para nós seguirmos, porque tudo aquilo que do mal que está na Bíblia, né, isso é para nos mostrar, para nos alegrar, para nos alertar, para nós não fazermos o mesmo. Mas como que um negócio desse possa estar na Bíblia? Para nós não cairmos que nessa pessoa, para nós vermos a justiça de Deus, assim como Deus foi no passado, é no presente e é no futuro, é o mesmo, Deus não muda. Então, essas coisas que nós temos na Bíblia, que vemos na Bíblia, é para nos fortificar, para nos alegrar, para nós conduzirmos perante Deus. Ninguém tem um filho. Já viu alguma pessoa chamada Judas? Quando vê uma pessoa Judas, lembra logo do traidor, não é isso? Ninguém coloca. É difícil a pessoa chamada Judas. Por quê? Porque lembra logo do traidor. Pessoas que não fizeram bem, mas estão aqui no livro da vida. Aliás, estão escritas aqui na Bíblia. E Acã aqui, voltando para aqui para Acã, nós vemos aqui a grande bênção que Deus fez logo quando Josué assumiu, né, quando Josué assumiu com todo o povo, à frente de estar na frente de todo o povo. Logo de cara, Deus fez ele atravessar o Jordão, fez atravessar o Jordão para provar que Deus estava, assim como estava com Moisés, estava com Josué. E em seguida, depois teve uma grande batalha na vida, né, daquele povo ali, mas era derrubado de Jericó. Um povo que eles tinham tinha que enfrentar, mas não, por eles mesmos não tinha condições de enfrentar aquele povo, mas tinha Deus com ele, e nós temos o nosso Deus para conosco, para enfrentarmos qualquer barreira, qualquer muralha que tiver, o nosso Deus é conosco. E nós vemos ali essa passagem, que eu amo essa passagem também. Puxa vida, quando esse povo foi lá lutar com Jericó, né, eles tinham pouquinho, o povo de Josué tinha pouca gente pela quantidade que o inimigo tinha. O inimigo era sempre maior, mas Deus estava com Josué. E Deus lutou com Josué e fez o impossível acontecer. Isso foi o impossível, fez o impossível acontecer. A glória é para Deus, né? Toda a glória é para Deus. E sem Ele não teria acontecido. Aí depois foram lutar com uma vilazinha, tinha poucas pessoas. Aí eles falaram assim, até covardia nós íamos com muito exército para enfrentarmos aquela vida. Vamos com pouquinha gente, né? Foi com pouquinha gente e foram, né? Josué pegou aquele pouco de pessoa, umas 30 mil pessoas, e foi lutar com uma vilazinha minha lá, né? E perderam. Perderam porque Acã, quando Deus destruiu, né? Quando Deus destruiu lá a cidade de Jericó, Acã ele viu uma capa de ouro, ele viu uma jarra de ouro, viu algumas coisas de ouro lá, aquilo que pertencia para ele, e ele pegou e escondeu e levou para a barraca dele. E a ordem de Deus é que não era para pegar nada, mas Acã viu e pegou. Eva viu o fruto, conquistou. Acã viu, né, o ouro, pensou que não tinha problema em pegar, e por isso, quando o povo ali de Josué foi lutar, ele perdeu e morreu 36 pessoas, 36 soldados, pais de família, por causa do pecado de um homem, por causa da desobediência de um homem. E não seja nós, não seja você, não seja eu, né, aquilo que vai atrapalhar a igreja. Eu sei que eu não sou o Giannichini, também sei que eu não sou o Corcunda de Notre Dame, mas eu tive a oportunidade,
2, 3, 4 mulheres na minha vida tentaram me seduzir que nem Josué, que nem José. Eu falei assim, longe de casa, longe da minha família, ninguém estava, e aquela tentação e mexeu comigo, e eu, né, uma mulher bonita, um corpo estrutural, torneada, né, desejada, né. Bom, eu não vou dormir no sofá, não. Mas eu falei, não, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso, vou pecar contra o meu Deus, jamais eu vou pecar isso contra a igreja, e jamais a minha família e minha esposa, né, vai passar por esse problema. Sai de mim, Satanás, né? E graças a Deus, jamais na minha vida eu pensei, né, ou passou na minha cabeça que eu fizesse alguma coisa que tirasse a minha má conduta, atrapalhasse aqui a igreja, atrapalhasse a minha comunhão com Deus, atrapalhasse, né, a minha vida familiar, jamais. Não que eu sou forte, não sou forte, mas tem Deus comigo e não deixei, fiz que nem José, não deixei aquele pecado tomar conta de mim. Amém? E graças a Deus por isso, né? E nós sabemos também, estou resumindo aqui o máximo, e nós vemos aqui Sansão. Sansão foi narizeu de Deus, nasceu, sua mãe era estéril, não podia ter filho, e ele foi gerado para livrar Israel dos filisteus. E ele, desde criança, ele foi feito para que o povo de Israel não sofresse mais, né, com os filisteus. E Deus assim o fez, Sansão. Mas quando ele foi crescendo, as suas atitudes, seu comportamento, levaram a distanciar-se de Deus. Ele não podia ver uma mulher prostituta que ele se deitava com ela. E ele achou, e ele foi, deixa eu ler aqui, em Juízes, no capítulo 14, aí nós vemos assim, e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar por mulher dos filisteus, daqueles incircunciosos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, Sansão não quis nem saber se agradava a Deus, se desobedecia a Deus ou não. Agradava a ele, isso é importante para Sansão, né? Ainda levou seu pai, foi para o seu pai, falou para o seu pai que tinha achado uma moça, né, das filhas dos filisteus. Aí o seu pai falou, mas não faça isso, porque Deus fala, né, Deus pediu para você para não fazer isso, você vai se misturar. Mas eu achei uma moça que ela agrada aos meus olhos. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos, o ser humano vê coisas que agradam os olhos. Ele não quer nem saber o que faz de mal, se tem família, se tem esposa, se tem filho, se agradando a ele, está bem. Uma vez eu fui reconhecer um corpo, lá no ML, e ele tinha falecido, e eu fui reconhecer o corpo. E ele morreu afogado, e quando eu cheguei lá, entrei lá no ML, lá dentro, você sabe que o cheiro do ML, bom, não preciso nem falar, né? Eu entrei assim, de longe eu falei, é isso aí mesmo, né? Aí eu entrei assim, estava aí outra pessoa, eu entrei e não aguentei o cheiro. E as pessoas lá dentro, conversando normal, tranquilo. Eu falei, como é que pode? Tem gente, meus amados irmãos, que está acostumado com o pecado.
não sente a carniça, não sente o prazer, sabe? Não sente o aroma, né? Não sente o bom cheiro, mas fica ali no pecado, fica ali, né? Eu conheço um rapaz que ele tocava na igreja, tocava órgão, violão, instrumento, era uma bênção na igreja, e ele desviou-se da igreja, e eu sempre quando via ele, Zezé, volta para a igreja, rapaz, Deus te usa, Deus pode te usar, e ele, não, né, eu vou, e acabou morrendo para o mundo. Um grande músico, né, de vez de ser usado o dom dele, né, na obra de Deus, se deixou-se se levar pelo mundo, se deixou se contaminar com as coisas do mundo. Mas, irmãos, aconteça o que acontecer, Satanás, mesmo que coloca, o inimigo, mesmo que coloca coisas na nossa frente, vamos, né, você não é tão ilustre assim para saber o que é certo e o que é errado. Vamos, né, ter a distinção, né, a distinção de Deus, para saber o que é certo na sua vida, o que é errado, aquilo que te aprova, aquilo que te agrada, aquilo que afasta de Deus, te afaste dele antes que te leve cada vez mais para um buraco. Aquilo que afasta de Deus, eu procuro deixar de lado. Eu procuro deixar de lado, né, procuro nem usar, né, procuro nem usar. E Satanás ainda, meus irmãos, o inimigo, continua falando. Uma vez um freguês deixou um carro lá em casa, aí ele falou assim para mim, olha, Nelson, aí no porta-luva tem um negócio aí, se você precisar, você pode usar. Aí eu, tá bom, nem pensei o que era. Aí eu abri assim, quando eu abri assim, tem um revólver. Aí eu peguei, nunca tinha pegado no revólver, não, peguei o revólver assim, falei, nossa, meu, como a pessoa tem coragem de pegar um negócio desse? Coloquei a mão no revólver. Como uma pessoa desse tem coragem de pegar assim, né? Apontar assim, colocar a cabeça, na cabeça, peguei o revólver, coloquei na minha cabeça. Aí, sabe, peguei o revólver, eu com o dedo no gatilho, peguei o revólver, coloquei na minha cabeça. Aí eu, como tem coragem de fazer isso e apertar o gatilho? Aí eu falei, sai para lá, Satanás, sai-te de mim, Satanás. Eu escutei a voz do inimigo. Sai-te para lá, danado, Satanás. Falei, mas aí eu fiquei pensando, está vendo o que acontece? Como que acontecem as coisas? Um descuidinho só, um simples falha, um simples descuido, entendeu? Eu ia mudar o rumo da minha história. Né? Eu ia mudar o rumo da minha história. Então, Satanás continua falando, continua ainda tentando atrapalhar o ser humano, né, fazendo com que ele faça coisas que Deus não se agrada, faça coisas que leve ele à vergonha, né, à vergonha, e parece que quanto mais vergonhoso, né, mais ele gosta, porque ele sabe, né, que está nos últimos dias, então, quando ele puder atrapalhar, ele atrapalha mesmo. Então, meu amado irmão, minha irmã, seja esperto, né? Não dê lugar ao diabo, não brinque com o inimigo, não brinque com o perigo, né? Não brinque com o perigo. E nós temos mais ainda, né? Nós temos Davi, lá em 2 Samuel, verso 11, hein? 2 Samuel 11, do verso 2. E Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa na casa real. E viu, outra vez, do terraço uma mulher que se estava se lavando. E era essa mulher muito bonita à vista. Mais um pecado aqui, né? Observe que essas 4 pessoas, Eva viu, Sansão viu, Acã viu e Davi viu também. Davi viu, né? Não tem problema ver, não tem problema nenhum. Nós temos os olhos para ver mesmo. Mas não podemos deixar aquilo que nós estamos vendo nos atrair.
Há quem diga, mas Davi estava na hora errada, no lugar errado, né, que seu exército estava guerreando, ele tinha que estar lá, não no lugar, ele estava não no palácio, na sua casa, no bom e do melhor. Davi estava no melhor canto, estava na sua casa, a casa era dele, ele estava lá passeando, porque a casa era grande, mas o que fez Davi pecar não foi ele não foi ele não ir para a guerra, foi as atitudes de Davi que fez ele pecar, entendeu? Não foi ele ficar em casa, foi a atitude dele que fez ele cair. E todos nós sabemos a consequência desse pecado. Davi foi um grande homem, um grande servo de Deus, mas teve pecados, e esse pecado na sua família gerou complicações nas suas filhas, aliás, nos seus filhos, né? Um ótimo rei e um péssimo pai de família. Mas tem mais pecados que esse não poderia deixar de dizer, estou só resumindo, porque o relógio aí não nos espera. Mas no livro de Provérbios 16, você faça uma análise da sua vida, você faça uma análise da sua vida e vê qual desses, eu espero que nenhum desses pecados você esteja infiltrado, né? O homem mau, Provérbios 6, do 12 ao 19. O homem mau, o homem iníquo, tenha a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina contra o mal e anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição será repentina, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Preste bem atenção nesses versículos 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª abomina, a sua alma abomina. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, meus irmãos, há pecados aí que nós sermos evitados, pôr na igreja para temos aqui uma igreja mais firmes, mais contagiosa, assim, na presença de Deus, onde que os irmãos venham e sintam-se bem, sintam-se a presença de Deus, que é a pior coisa que temos na igreja, quando alguma pessoa sai da igreja pelo testemunho do Nelson, pelo testemunho do João, pelo testemunho do Paulo, porque não deu o testemunho, e muitas vezes a pessoa sai por minha causa, né? Eu estou falando por minha causa. Então, meus irmãos, vamos dar bom testemunho, vamos sermos crentes, sermos pessoas que as pessoas olham, né, e vejam em nós a luz de Cristo. Não vejam um homem, né, uma pessoa que teve problema, que dá problema, que foi escandalizado, que traz escândalo. Ser crente que nem aquele ali, eu conheço pessoas desse tipo. Ser crente que nem aquele ali, rapaz, você não sabe aquele cara vendeu a igreja, pegou o dinheiro e sumiu. Misericórdia, deixa ele. A mão de Deus vai parar sobre ele. Mas nós, meus amados irmãos, nunca possamos darmos ao lugar ao inimigo, nunca possamos pararmos na vida, na frente do pecado, e aquele pecado aquela situação nos atrair para nos distanciarmos, para nos separarmos do caminho de Deus.
até a volta de Jesus Cristo. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Teríamos muito mais coisas para falarmos, né, no Novo Testamento aqui, estamos reduzidos, mas que Deus possa abençoar, que Deus possa falar aquilo que eu não pude falar, tá bom? Deus abençoe. Amém? Uma excelente advertência do nosso Deus para cada um de nós, amém? Nós não brinquemos com o pecado. Meus amados, estamos chegando ao término do nosso culto. Nós, em nome da igreja, nós desejamos a todos uma excelente semana, tá bom? Que sua semana seja ricamente abençoada pelo nosso Deus, nas suas atividades seculares. Para encerrar o culto, nós teremos uma última oração. Vou pedir aqui o irmão Enéas, vem aqui em cima, faça essa última oração para encerramento do nosso culto, e depois da oração do irmão Enéas, nós vamos recitar a divisa da nossa igreja, e assim estaremos encerrando o culto dessa noite. Pai Celestial, nós chegamos a Ti através da oração, agradecido pelo que ouvimos, pelo que presenciamos, ó Deus, pela graça que o Senhor tem despejado sobre cada um de nós. Ajude-nos em tudo, ó Pai. Abençoe, ó Deus, os nossos amados irmãos. Abençoe aqueles que estão em viagem, aqueles que estão no seu leito, ó Deus, que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um de nós. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma boa semana, ó Deus. Como o nosso amado pastor diz, ó Deus, o culto do próximo domingo começa assim que nós pisarmos o pé lá fora. Que realmente isso seja o desejo do nosso coração. Oramos, não porque merecemos, mas confiado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nossa divisa: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.